Bem, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu vou agradecer aos organizadores do evento, o professor Ivelto, o professor Celso, pelo convite e pelo privilégio de estar participando dessa 6ª edição do Simpósio Internacional de Câncer de Tireoide. E podem me convidar, que eu virei sempre, é um privilégio muito grande estar aqui. Então, eu vou falar sobre as terapias sistêmicas no câncer avançado de tireoide. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse. Estou brigando com... Bem, dados do site Globocan estimam que no ano de 2015 nós tivemos aproximadamente 300 mil casos novos diagnosticados de câncer de tireoide e aproximadamente 40 mil mortes associadas a esse tipo de tumor. Durante todo esse encontro, desse evento, vocês viram nas discussões que nós estamos sempre lidando com casos, na grande maioria, com prognóstico muito favorável. Mas, quando nós vamos falar em tratamento, nós temos que nos preocupar especialmente com esses casos que vão, eventualmente, evoluir com diminuição de sobrevida. E quais são esses pacientes? Esse é um estudo realizado pelo grupo da Eustácia Hürten em 2006, que ela avaliou, então, através do follow-up, a sobrevida em 5, 6, 10 e 15 anos. E o que chama a atenção aqui? Chama a atenção essa última coluna daqueles pacientes que, ao diagnóstico, já apresentava metástases à distância. Então, esses pacientes que faz um contraste muito grande com aqueles que não têm essa doença metastática, compondo, então, ao contrário do primeiro grupo, que tem quase 100% de chance de sobrevida após 15 anos, apenas 40% desses pacientes vão ter sobrevida nesse período. Eu vou chamar a atenção aqui para vocês, particularmente nesse grupo de 5 anos, que nós temos 60% de mortalidade. Como identificar e quais são esses pacientes que estariam com maior risco na sua sobrevida? Essa é uma meta-análise publicada no Molecular in Cell Biology, que analisou quase 1000 pacientes com doença metastática. Eu vou pedir a vocês que se concentrem na parte superior desse gráfico para avaliar os fatores associados, então, com a maior mortalidade. Aqui, então, nós temos, como já foi mostrado, a metástase à distância, né? Nós temos também o carcinoma pobremente diferenciado e aqui o tratamento com iodo radioativo. Nesse caso, a não utilização do tratamento com iodo, que então interfere desfavoravelmente na evolução desses doentes. Essa é uma tentativa de simplificar como tratar os pacientes com doença metastática e, de modo geral, há uma boa concordância entre os guidelines americanos, europeus e os nossos guidelines. Então, quando nós temos uma doença que possa ser cirurgicamente retirada com a possibilidade de cura, ela deve ser a primeira opção. Naqueles casos que há captação de iodo, deve ser administrado o iodo radioativo. A radioterapia externa para casos de controle local de doença, ou mesmo como paliativo. Nos casos que a doença está estável ou progredindo lentamente, nós não vamos fazer nada, apenas observar, e isso é uma excelente conduta em número significativo de casos. Mas, naqueles casos que a doença é progressiva e tem, principalmente no caso que nós não temos a disponibilidade de usar o iodo, nós vamos, então, pensar na utilização da terapia sistêmica. Eu vou, então, colocar essa conduta ou tentar adequar essas orientações para um caso da vida real. Então, é um paciente de 34 anos que nos procurou para uma segunda opinião. Ele tinha, então, poucas semanas, ele é um advogado,
Poucas semanas antes, ele tinha notado a presença de um nódulo enquanto ele fazia a barba e, imediatamente, ele procurou atendimento médico e que foi indicado cirurgia imediata. Ele, então, ficou muito assustado porque informaram para ele que o câncer de tireoide era tranquilo, mas, após a cirurgia, o cirurgião, a equipe, procurou que ele tinha um caso muito agressivo. Ele veio, então, na consulta, tinha uma cirurgia, uma cicatriz cirúrgica bem grande, que vinha até a região pré-auricular esquerda. Não palpei nódulos ou massas, mas ele tinha um pescoço quase que congelado. Aqui, então, os dados mais relevantes desse caso, que ele era descrito, então, com uma neoplasia na glândula tireoide, mas que não tinha uma diferenciação morfológica muito clara. Media cerca de 8 centímetros, com necrose, invasão de linfonodos, invasão de vasos linfáticos, com êmbolos venosos, tinha invasão de cápsula e ainda encontrou metástases em 13 de 47 linfonodos isolados. Se nós fôssemos fazer um estadiamento, esse paciente, então, é um T3N1 MX nesse momento, mas eu acho que todos vocês vão concordar que não precisa nenhum estadiamento para reconhecer um caso extremamente agressivo de câncer de tireoide. Bem, o passo seguinte, como não tinha uma clara definição, em determinado momento pensamos até que poderia não ser um tumor de origem tireoidiana. Aqui, eu não sei se vocês estão visualizando bem a completa falta de arquitetura desse tumor, mas foi positivo para a tiroglobulina e também positivo para o TTF1, então confirmando que era um carcinoma de origem tireoidiana, pouco diferenciado, ou, como alguns autores preferem, insular. Nós completamos a avaliação, a tomografia cervical de pulmão e abdômen foi negativo para lesões suspeitas. Eu chamo a atenção que foi uma tomografia feita sem contraste, porque havia o planejamento para o iodo. Tinha uma cintilografia óssea negativa, uma mutação para o BRAF negativo, e aqui um dado já bastante preocupante, uma tiroglobulina estimulada menor de 0,3, né, anticorpo negativo. Bem, nesse ponto, então, nós fizemos uma administração de uma dose de 200 miliquirris de iodo radioativo e a captação foi apenas no leito tireoidiano. Isso aqui já nos parece too good to be true, né? Então, aqui o passo seguinte, como vocês podem imaginar, é pedir, então, um PET-CT. Então, nós solicitamos um PET-CT. E quando é muito bom para ser verdade, é porque realmente não é verdade. Então, nós vimos aqui essas duas lesões na aorta, entre a aorta descendente e a veia pulmonar esquerda, que aparentemente eram 2 linfonodos, não foi visualizado provavelmente no CT pela ausência de contraste. O maior media em torno de 2,5 centímetros e tinha uma USUV de 12. Além dessas lesões, houve então captação no pescoço, e eu devo aqui acrescentar que o cirurgião já havia alertado ao paciente que havia ficado doença residual. Aqui então. Bem, então, como a professora Jennifer falou anteriormente, né, nós temos um caso sugestivo de doença refratária ao iodo. Há uma grande discussão a respeito dos critérios para se caracterizar esse tipo de situação, mas esses 3 critérios são os mais aceitos atualmente e os que são utilizados nos trials para a inclusão de paciente. Então, esse paciente ficaria bem no primeiro critério, a presença de pelo menos uma lesão sem captação de iodo. Ele tinha pelo menos 2 no pulmão, bem evidenciadas e definidas, né? O que acontece com a doença refratária é que aproximadamente, eu acho que a Daniela mencionou, eventualmente 33%, ou 2 em cada 3 pacientes que têm metástase à distância, eles vão evoluir para esse diagnóstico. E qual a importância disso?
Aquela primeira tabela que eu mostrei para vocês, os pacientes em 5 anos, eles têm, com metástase à distância, ele tem cerca de 60% de sobrevida em 5 anos, metástase à distância. Quando nós vamos olhar um pouquinho mais em detalhe esses pacientes com metástase à distância, nós vemos claramente 2 curvas, né? Nós temos uma curva aqui que é esses pacientes e que vocês vão ver que em 5 anos eles têm 80% de sobrevida e em 10 anos 60%, ao contrário do que mostra aqueles dados. E provavelmente a média de 50% fica pela presença desses pacientes com doença refratária. 10 minutos? Tá, ok. Com doença refratária ao iodo. Na verdade, esses pacientes, a sobrevida média é apenas de 3 anos. Então, esse é um grupo de pacientes que nós temos que nos preocupar em identificar, porque o tratamento realmente pode ter um impacto na sua sobrevida. Bem, mas mesmo nesses pacientes, eu acho que é muito importante fazer algumas questões antes de indicar a terapia sistêmica. Primeira pergunta é se o paciente é sintomático ou é assintomático. Mesmo o paciente com doença refratária ao iodo, ele pode ter uma excelente qualidade de vida. Onde as metástases estão localizadas, as lesões acarreta algum risco imediato do paciente. A professora Jennifer mostrou claramente um caso que a presença de metástases, mesmo não iodo, não tinha nenhum burden para o paciente, metástases pequenas. Se a doença loco-regional está controlada e qual é o ritmo de progressão dessa doença. No nosso caso desse paciente, ele fez iodo radioativo, que eu mostrei para vocês. Nós indicamos também radioterapia para controle local da doença no pescoço. E para o pulmão, depois de discutir com o paciente, ele resolveu tentar a cirurgia para a retirada daquelas 2 lesões. Foi feita a cirurgia, comprovada a presença das lesões metastáticas, como descrito. Mas 3 meses após, na evolução pelo PET, ele mostrou, então, que havia surgido novas lesões hipermetabólicas na região do pescoço. Então, no caso aqui, o paciente tinha apenas menos de 8 meses de história e doença progressiva. Então, nós discutimos bastante e decidimos, então, pensar na terapia sistêmica. A terapia sistêmica, ela se baseia em target, em alvos moleculares, que vão atuar principalmente impedindo... Aqui está difícil, não estou conseguindo mexer muito aqui agora. Tá. Que ele atua principalmente nas vias de sinalização intracelulares e, muito importante, no fator de crescimento vascular. Nos receptores do VEGF, que os tumores tiroidianos são tumores sólidos. E o que parece, os dados coletados até o momento, esse parece ser a principal via de ação desses inibidores, né? Então, o primeiro estudo que avaliou o inibidor tirosina quinase para esse tipo de câncer no tireoide foi o sorafenib, chamado que já foi falado anteriormente nessa apresentação, envolveu em torno de 417 pacientes, e cujo principal objetivo foi avaliar a progressão livre de doença, né, ou a doença progressiva free disease. Esse paciente, então, ele foi avaliado e, como objetivo secundário, nós tivemos, então, a medida da sobrevida geral e da resposta objetiva dos pacientes. O que nós vimos aqui, então, é que o uso dessa droga favoreceu o paciente. Nós tivemos um tempo de progressão médio nos pacientes que utilizaram o sorafenib em torno de 11 meses sem progressão de doença, contra em torno de 6 meses naqueles pacientes e uso em placebo. É importante também mencionar, a Daniela falou anteriormente sobre metástases ósseas, que esse desempenho favorável à droga, ele foi observado em praticamente todos os estratos do estudo, em pacientes mais velhos, que 60 anos, nas diversas regiões que incluíram o paciente e também com os diferentes tipos de metástases à distância.
O outro estudo que veio logo a seguir, publicado em 2015, há mais ou menos um ano, foi com o Levatinib, incluiu mais ou menos um número semelhante de pacientes, 392 pacientes, e foi randomizado na relação 2:1. Novamente, o objetivo principal foi a doença progressão livre de doença livre de progressão, e o secundário foi a sobrevida geral. Também, como no sorafenib, houve a possibilidade daqueles pacientes que apresentaram progressão da doença fazerem o crossover, então passar então a tomar a medicação. Nesse caso, também o benefício foi favorável ao uso do medicamento, até de modo mais evidente do que no caso do sorafenib. E aqui nós tivemos, então, uma diferença de cerca de 12 meses sem progressão de doença naqueles pacientes que usavam a droga, contra apenas 4 meses nos pacientes do placebo. Vocês podem me perguntar por que essa diferença, e, na verdade, foi nos critérios de inclusão. Os pacientes de sorafenib, a decisão de doença progressiva para inclusão no estudo foi feito pelo local, enquanto no Levatinib foi feito pelo central. Ou seja, esses pacientes, a priori, parecem que tinham uma doença realmente progressiva. E talvez no sorafenib, algum paciente que não estivesse em progressão tenha sido incluído. Um outro dado interessante sobre essa droga é que foi permitido a utilização, a inclusão de pacientes que já tivesse usando um inibidor tirosinoquinase anteriormente e tivesse progredido. Normalmente eu vou utilizar a Daniela, que mostrou um nesse caso, e muito interessante, não houve absolutamente diferença de resposta, sugerindo que essa droga possa sim se considerar uma segunda linha para o tratamento dos pacientes que estiverem utilizando a primeira droga e eventualmente venham a progredir. Tá? Dito isso, eu quero chamar a atenção que nem o sorafenib e nem o Levatinib apresentaram diferenças na sobrevida dos pacientes. E isso é muito importante. Tá? Esses pacientes demoram mais para progredir, mas até o momento não ficou demonstrado que a utilização dessa forma de tratamento aumenta a sobrevida desses pacientes. Como efeitos colaterais, eles são comuns à maioria dos inibidores de tirosinoquinase. Os mais comuns incluem, então, esses sistêmicos, a diarreia, a náusea, rash cutâneo, hipertensão e fadiga, que costuma ser bastante significativa. Mas quase todos os estudos referem em torno de 80% dos pacientes apresentados a esse tipo algum desses tipos de efeitos colaterais. Nós temos ainda neutropenia, leucopenia, a síndrome Moin-Pes, que é muito frequente com o sorafenib, e a prolongamento de QTc. Um dado bem importante para quem não é endócrino e que atende esses pacientes é a necessidade de aumento da dose da levotiroxina. Os inibidores de tirosinoquinase, provavelmente por indução da inativação dos hormônios da tireoide, eles fazem com que o paciente precise de uma dose muito maior do que ele está usando. Então, junto com a check-up, que vai se avaliar o efeito da medicação, é muito recomendado que se faça uma dosagem de TSH para ajuste de dose. De maneira geral, esses efeitos colaterais, eles são bem tolerados, podem ser controlados na maioria dos indivíduos, seja através de terapia de tratamento direcionado ao efeito colateral ou com ajuste de dose, né? Mas precisamos ficar atentos que muitas vezes, que tem relatados em todos os estudos, eventos 5, ou seja, associados com mortalidade direta pelo efeito da medicação. No caso do nosso paciente, ele iniciou, então, o sorafenib em maio de 2015. Ele tem, então, 9 meses com o uso da droga. Ele teve efeitos adversos grau 1 e 2, que foram facilmente manuseados, ele não teve que diminuir a dose da medicação. E na última avaliação dele, que ocorreu 3 meses, ele pode ser classificado como doença estável. Houve uma pequena redução da lesão pulmonar, mas não caracterizando uma resposta, e não apareceram novas lesões. Tá.
Para finalizar, então, eu vou sugerir esse flowchart proposto pelo professor Schumberger, que eu acho que resume a questão de quando iniciar o tratamento sistêmico. Eu vou centralizar, então, aqui naqueles pacientes que são a captação de iodo, a administração de iodo como ponto central, e aqueles que são refratários, que então é o tema da nossa apresentação, que for classificado como refratário não deve receber mais iodo, ele não tem mais indicação. Se essas doenças forem de pequena quantidade, observar, não iniciar, fazer uma avaliação a cada 13 a 14 meses através de imagem. Se não está progredindo, não inicia o tratamento. Se a progressão não é conhecida, como no caso que o paciente é visto pela primeira vez, também não inicia o tratamento. Observa. Quando há uma grande quantidade de lesões ou lesões localizadas em regiões que podem colocar o paciente em risco, sempre considerar a intervenção cirúrgica para que essa cirurgia possa ser retirada. Novamente, então, fazer o RECIST de 13 a 14 meses. Se houver progressão, inicia. Se não souber, a decisão, então, tem que ser individualizada, considerando os efeitos colaterais e o risco do paciente. Eu, então, finalizo colocando, então, aqui a minha instituição, aqui está o meu e-mail, ficarei contente de responder a qualquer questões que, porventura, possam auxiliar vocês. E, claro, quero convidar todos para o 17º Encontro Brasileiro de Tireoide, que vai acontecer em Gramado. Nós todos esperamos ansiosos por vocês. Muito obrigada.